Graça e paz a todos, toda honra e glória seja dada ao nosso Deus, hoje e sempre. Mais uma vez nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador, e nós queremos convidar você a se juntar conosco nessa noite, para que celebremos o nome do nosso Deus, para que cultuemos ao Senhor, para que possamos, como diz as Escrituras, tornar conhecido diante dele as nossas súplicas, as nossas petições, e também tornar conhecido diante de todos, como razão de glorificar a Deus, os nossos agradecimentos, tá? Então, você que recebeu o link, compartilhe com outros, compartilhe com um colega, compartilhe com um amigo, com os familiares. Tá bom? Você vai ter um tempo aí para compartilhar. Logo mais nós vamos orar. Depois nós vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. E seremos assim edificados. Porque a palavra do Senhor, ela é vida para nós. Nesse momento eu quero convidar você a orar conosco. Tá? Antes de orarmos, você que recebeu o link, você precisa clicar no link, tá bom? Que fica aí na cor azul, no seu WhatsApp que você recebeu, tá certo? Clique no link, não clique na imagem acima, tá bom? Clique no link, porque aí você vai ser direcionado para o canal da Congregação Batista Parque Amazonas. E lá você vai curtir, você vai se inscrever, você vai nos abençoar com a sua presença e ser edificado com os cultos que serão transmitidos aqui, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento, depois a Ana Júlia vai estar celebrando a Deus com uma música, e você também pode assim cultuar a Deus, celebrar a Deus com a música também, junto com a Ana Júlia Vitória, tá bom? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos cultuar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelas ferramentas e pelas condições que o Senhor tem nos dado de poder estar utilizando, ó Deus, desse meio para que possamos compartilhar o teu reino, compartilhar a Tua palavra, compartilhar, ó Deus, o que é cultuar ao Senhor, a todos quanto estiverem, ó Pai, ao alcance dessa ferramenta. Desde já, ó Deus, te rogamos que o Senhor abençoe cada família, cada casa, e rogo as Tuas misericórdias sobre suas vidas, e que eles sejam ricamente abençoados com a Tua presença, em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma música com a Ana Júlia.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.
Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E você vai dando aí o seu feedback no YouTube, tanto no YouTube quanto também no Facebook, tá? Vai compartilhando aí. Nós estamos hoje com problemas de internet, a internet está fraca, está lenta, mas nós vamos continuar aí para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos que ficam fazendo feedback aí, mandando os comentários de como está tudo. Para quem não sabe, quem fica por trás sou eu e o pastor, organizando tudo direitinho para que tudo dê certo. Estamos com um problema de internet, como o pastor falou, mas assim, pelo Facebook está bom, não está travando. O YouTube eu acredito que deu um probleminha porque a gente abriu uma outra aba aqui, mas eu acredito que vai normalizar já já. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero estar louvando ao Senhor com 2 canções. E aí você, na sua casa, vai poder celebrar o nome de Jesus, exaltar o nome dEle, porque eu creio, e eu acredito que assim você crê também, que toda glória e toda honra deva ser dada a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, nesse momento, você vai falar com Deus. Vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor encontrou em mim um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Então, nesse momento, você vai tirar todo pensamento de outras coisas e direcionar o teu pensamento a Cristo Jesus. Você vai fechar os seus olhos e vai falar com o Todo-Poderoso. Diz: Senhor, eu quero ser ministrada por Ti nessa noite. Eu quero ouvir a Tua voz falar ao meu coração. Eu quero que a Tua palavra, que é como espada de 2 gumes, penetre no mais profundo do meu ser. Eu quero ser sarada, curada, ministrada pela Tua palavra, pelos cânticos, pela oração, que o Senhor possa ter acesso livre na minha vida. Então fale com o Senhor e celebre o nome dEle. Que toda glória e toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Para sempre. Cante e adore ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou em meu favor. Deus Pai o abandonou. Cante aí na sua casa. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O
vida, porque ela está no controle do meu Pai, do meu Criador, do meu Salvador. Que essa chama do Espírito Santo que mora em nós não venha se apagar, ela venha manter-se acesa por Ti, Jesus. Acende todos os dias esse fogo no nosso coração, e que nada, circunstância alguma, venha apagar isso em nós. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós rogamos ao Senhor que Ele venha acender mais e mais. Acende, Senhor, acende o fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais, eu quero mais. Diga assim, ó. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Diga isso mais uma vez. Que toda glória e honra seja dada ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Você pode falar isso aí na sua casa, encher a sua casa de adoração. Você pode? Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir até o Pai, ao Criador, ao Senhor, se não for por intermédio, se não for através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é o único que pode nos levar até o Senhor. É impossível nos achegarmos a Deus sem o intermédio de Cristo Jesus, amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
colocar a mão no seu coração. E você tem liberdade em Deus, em Cristo Jesus, para falar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos e porque o Senhor é o motivo da nossa existência. Nós estamos aqui porque nós entendemos que não existe outro lugar para estar que não seja na tua presença, que não seja te adorando, que não seja te exaltando, que não seja, Senhor, compartilhando dessa graça imerecedora que um dia nós alcançamos por Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem feito nos chegar até aqui. Nós te agradecemos, Deus, por todas as coisas que aos nossos olhos são boas e por todas as coisas que aos nossos olhos são ruins. Porque nós descansamos em Ti, no deserto, no jardim. O nosso descanso está no Senhor, porque nós cremos que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E é nessa vontade que nós estamos firmados, é nessa vontade que nós queremos continuar avançando. Nos ensina, Deus amado, a viver alinhado com a Tua vontade, alinhados com o Teu querer. Deus, que nesse momento o Senhor tenha livre acesso nos lares. Nós não temos dimensão dos lares, das pessoas que nesse momento essa ferramenta pode estar entrando. Esse culto, nesse momento, nós não temos a noção de quem são as pessoas, de quantas pessoas são, mas o Senhor sabe a necessidade de cada família. A nossa oração é que o Senhor possa ir de encontro a cada um. E possa estar suprindo as necessidades de cada um de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Não a nossa, mas a do Senhor. Não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Nós queremos andar, Senhor Jesus, em novidade de vida, não segundo as nossas expectativas, mas segundo as expectativas de Deus. Nós queremos viver uma vida que cheire de forma agradável nas Tuas narinas. Nós queremos atrair o Teu olhar. Nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor se agrade da nossa adoração. Não porque nós falamos bonito, ou porque nós não sabemos falar, porque o Senhor não olha para isso. O Senhor olha para a intencionalidade do nosso coração, para a sinceridade do nosso coração. Pai amado, que o Teu evangelho possa encontrar guarita nos corações, e que as sementes que estão sendo plantadas pela igreja de Cristo Jesus nessa terra, ela venha germinar, ela venha crescer, ela venha florescer, ela venha dar frutos para a glória de Deus, e que a tua igreja possa colher esses frutos para a glória do Senhor. Que seja um tempo de reavivamento, de avivamento, um tempo de viver o extraordinário de Deus, de viver o melhor de Deus. E que nós estejamos sensíveis a ouvir o Teu Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Usa, amado Deus, o Teu servo, que estará ministrando a Tua palavra. E que ela encontre lugar nos nossos corações, e que nós possamos ser praticantes dessa palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E eu não poderia deixar de orar pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão com um coração angustiado, com medo. A minha oração é que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ir de encontro a cada enfermo e trazer cura, se for da Tua vontade. E, Senhor, de encontro a cada família, que os lares, que as alianças estão sendo desfeitas, e o Senhor possa tornar tudo novo novamente, que o Senhor possa reconstruir os cacos, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar os casamentos, os relacionamentos, e que aquilo que aos olhos humanos é impossível, o Senhor pode tornar possível. Então, amado, convence, amado Pai, o casal daquilo que o Senhor sonhou e escreveu para a vida deles, para que eles sejam convencidos de que a aliança não se quebra, de que eles precisam se resolver e precisam se alinhar à vontade de Deus. Oro pelos filhos, Pai, que nesse momento, Deus, o Senhor possa estar
cuidando do relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Oro pelas pessoas que estão enlutadas porque perdeu entes queridos para esse vírus, Pai. A minha oração é que o Senhor traga o consolo, é que o Senhor traga o refrigério, é que o Senhor traga, Senhor Jesus, a paz que só o Senhor pode dar a cada pessoa. Deus, oro para que a Tua vontade seja derramada sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E nós oramos pelos políticos, pelos governantes, pelos administradores, pelo nosso presidente, que nesse momento, aonde ele estiver, o Senhor possa estar indo de encontro a ele. E que o Senhor possa estar convertendo não somente o Senado, mas todos os políticos, meu Pai, espalhados na face da terra. Para que todos, Senhor, dirijam o país, a nação, orientados pelo Senhor e não pelo coração deles, mas pela Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável. Toma o primeiro e único lugar nas nossas vidas. E essa é a minha oração com o perdão dos nossos pecados no nome de Jesus. E a igreja diz o quê? Amém, 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 aleluia. Glória a Jesus. Para a direita, para a esquerda. Vai para lá. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra Amém. e glória seja dada a Ele nessa Aleluia. noite. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra de agradecimento ao irmão Alcione. O irmão Alcione esteve comigo aqui à tarde inteira, conosco aqui, nos ajudando com o som, tentando solucionar algumas dificuldades nossas. A gente soluciona uma, e aí vão aparecendo outras, e a gente vai solucionando, e nós vamos passando, como diz a música, pela prova, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por sua vida, que está conosco, aí pelas duas plataformas. Sei que nós estamos tendo aí uma oscilação na internet, pelo YouTube, mas continue conosco. Eu quero compartilhar uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida. Se você tiver Facebook, tiver o Facebook da igreja, tá? Então você pode migrar para o Facebook da igreja, mas não deixe de se inscrever no canal da Igreja Batista aqui do Parque Amazonas, tá certo? Que Deus possa assim nos abençoar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre o tema atitudes para com Cristo. Atitudes para com Cristo. E nós vamos ver algumas atitudes que, sem dúvida, nós precisamos praticar, precisamos copiar, e vamos também ver outras atitudes que não é interessante para nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, praticá-las, tá bom? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 71, tá bom? A palavra de Deus diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês não querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida,
mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem iria traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse: fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, iria trair Jesus. Amém? Atitudes para com Jesus Cristo. Nós vemos nesse texto, desde o início do capítulo 6, Jesus alimentando uma multidão. Jesus alimentando uma multidão seguindo Jesus por alguma razão. Havia uma multidão seguindo Cristo Jesus e eles estavam ali por alguma razão. Eles ouviram falar dos milagres de Jesus, eles ouviram e muitos até viram o que Jesus fez e o que Jesus podia assim fazer. E muitos estavam atrás dele. Assim como hoje muitos buscam a Cristo Jesus. Assim como hoje muitos dizem: eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sou crente. Assim como hoje muitos estão nos templos, quando podiam estar juntos no templo. Hoje estão espalhados aí, muitos pelas lives, outros por outros caminhos. Nesta passagem que nós lemos, o autor, ele anuncia o princípio do fim de vamos dizer assim, de um relacionamento entre discípulos e mestre. Porque houve um momento em que a multidão estava seguindo ele, a multidão estava eufórica. Jesus estava, vamos dizer assim, no clímax ali do ministério, operando os milagres, operando grandes maravilhas. Alimentando milhares de pessoas apenas com uma quantidadezinha mínima de pão e peixe. Mas tudo isso estava chegando ao seu final. Jesus havia falado para eles por muito tempo que ele era o pão da vida, ele era o que as pessoas precisavam se alimentar. E Jesus diz para todos ali que aquele que comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, jamais teria fome e jamais teria sede. Mas a mentalidade de muitos era uma mentalidade tão de si mesma, egoísta, e pensando apenas no que Jesus poderia fazer para eles, e não na mensagem que Jesus estava querendo de fato ensiná-los. E eles olharam para Jesus, e em algum momento, o texto vai dizer no capítulo 6, que eles queriam coroar Jesus rei, o rei deles. Porque Jesus estava fazendo milagres. Porque Jesus
para eles era um símbolo de que eles não precisavam fazer absolutamente mais nada. Porque era apenas Jesus levantar as mãos e dar graças e as coisas aconteceriam. Mas isso chegou ao fim. Porque quando Jesus começa a explicar o que ele fez na multiplicação dos peixes e dos pães, quando Jesus começa a dizer para eles que ele é a água da vida, ele é o pão que mata a fome da alma, quando Jesus começa a dizer para eles assim diretamente: vocês me procuram, não porque vocês viram os milagres, não porque vocês me reconhecem como Senhor e como Salvador, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram e encheram a barriga, encheram o bucho. E no meio dessa multidão, no meio desses muitos discípulos, nós vamos poder perceber algumas atitudes, porque agora o quadro havia mudado de tom. Jesus agora começa a falar para eles o que eles não queriam ouvir. Então aqui João introduz no último ato da tragédia, vamos dizer assim, circunstâncias que estão aqui no texto, nos revelam o coração dos homens. E circunstâncias como esta, em que nós somos confrontados com a verdade. Circunstâncias como esta, do capítulo 6 de João, que nós somos confrontados com a mensagem real do Evangelho, a mensagem real daquilo que o Senhor quer para nós e quer de nós. Nós vamos perceber os corações dos homens sendo revelados. Eles vão se mostrando através das suas atitudes. Porque quando a Bíblia diz que você tem que, se quiser seguir a Jesus, precisa negar a si mesmo, você é confrontado com as Escrituras. Então, a partir daí, há uma revelação de suas ações. E ali, todos vão poder contemplar se de fato você é um seguidor de Jesus, ou se de fato você apenas estava querendo o que Jesus podia lhe dar. E que não era a vida eterna, mas apenas os milagres, a cura física, o alimento diário, o trabalho, as riquezas, a prosperidade. E nós vamos ver nessa noite a primeira atitude que nós vemos no texto, que é uma atitude de abandono. Os discípulos, a multidão começa a resmungar. Por quê? Porque muitos seguidores ouviram o que ele havia pregado anteriormente, sobre comer a sua carne, sobre beber o seu sangue. E Jesus usa aqui símbolo para dizer que o que alimenta a alma não é o chambari que você compra no supermercado. O que alimenta a alma, quem é o pão da vida é o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus começa a dizer isso, que todos aqueles que comer de sua carne e beber do seu sangue jamais terão fome e terão sede, eles começam a achar que isso era algo muito duro, era algo muito difícil, porque eles não entenderam a mensagem de Jesus. Eles queriam era que Jesus os abençoasse de tal forma que eles não precisassem mais trabalhar. Então Jesus começa a dizer para eles, o texto diz assim, que muitos começaram a abandonar Jesus. E Jesus diz, vocês querem me abandonar por causa disso? O texto diz que muitos abandonaram Jesus. Então é a primeira atitude que nós temos para pensar nessa noite, é o abandono a Jesus. Você sabe o que acontece? Nós abandonamos Jesus quando Ele não faz o que nós queremos que Ele faça.
Nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar quando Ele não responde de acordo com o nosso relógio, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós sonhamos, de acordo com aquilo que nós queremos. Houve aqueles que deram as costas a Jesus e não voltaram mais. Agruparam-se diante dele e começaram a abandoná-lo, começaram a se afastar dele por diferentes razões. Assim como muitos de nós hoje, abandonamos a Jesus, deixamos de seguir a Jesus. Nós queremos Jesus apenas quando Jesus está fazendo sombra para nós. Mas quando não há sombra e quando o sol começa a esquentar, nós vamos procurar sombra em outros lugares. Enquanto a carreira de Jesus estava no momento que ascendia em altos milagres e curas e todas as coisas maravilhosas que Jesus fazia, a multidão estava com ele. Não, Jesus, estamos contigo. Para onde o Senhor ir, nós vamos também. Ah, Jesus, não nos deixe para trás, nós vamos estar com o Senhor. Mas quando Jesus começa a apresentar que a sua vida, que a razão pela qual Deus enviou Jesus ao mundo, não se resumia apenas aquilo ali que estava acontecendo, mas sim que toda aquela circunstância apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Eles começam a se afastar. Se afastaram por medo, porque se Jesus ia morrer, o que seriam deles também? Muitos se afastaram porque não gostaram da ordem de Jesus. Assim como muitos de nós nos afastamos porque nós não aceitamos o que Jesus requer de nós. Muitas igrejas deixam de cumprir o que de fato a Bíblia diz, porque decidem seguir os seus próprios caminhos e não decidem seguir os caminhos do Senhor Jesus. Ainda hoje, em uma conversa, em um bate-papo, em um compartilhar com um servo de Deus, nós dizíamos o seguinte, inclusive eu dizia, que muitos de nós não queremos um líder que faça a vontade de Deus. Nós queremos um líder que faça a nossa vontade. E muitas igrejas hoje estão vivendo assim, querendo que os seus pastores façam a vontade dela, mas não querem saber qual é a vontade de Deus, a qual Deus mostrou para o seu pastor, para o seu líder. Isso é uma atitude de abandono a Jesus. Quando nós valorizamos as nossas vontades, o nosso conforto, e não os conselhos de Deus. Quantas igrejas hoje estão maltratando os seus líderes, os seus pastores, os seus ministros, porque não querem seguir o conselho de Deus, mas querem seguir o seu próprio conselho. E por isso que muitas igrejas estão sofrendo diante dessa atitude de abandono. Muitos se afastam de Jesus mesmo estando dentro dos arraiais cristãos. E qual é o seu pensamento? Qual é o nosso pensamento? É nos aproximarmos de Jesus a fim de obter algo dele? Qual é o seu pensamento? Qual é a sua atitude? É de se aproximar a Jesus, de Jesus? É de buscar uma igreja? É de buscar um celeiro cristão apenas para saber se Jesus pode fazer o milagre de te dar todo mês uma cesta básica? Ou será que você
ou nós temos procurado o Senhor, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é aquele que deu a sua vida por mim e por você, e pode transformar a nossa vida aqui na terra, e nos preparar para a eternidade com Ele no céu. Quando seguir a Jesus é visto como algo romântico e agradável, nós estamos dispostos a segui-lo. Mas, quando nós percebemos que as razões, ou que o caminho é um caminho acidentado, é um caminho cheio de altos e baixos, o caminho é duro, nós abandonamos o Senhor. Nós viramos as costas para Jesus. Nós, pelas nossas razões egoístas, nós deixamos de seguir o Mestre. E eu quero dizer para você, porque Jesus disse para mim hoje, não há ninguém que possa nos dar tanto como Jesus. Mas não resta dúvida alguma, se nós nos aproximamos dele com o único propósito de receber, sem nada oferecer a Ele, o resultado disso é, nós daremos a Ele as nossas costas. Nós vamos virar as costas a Jesus. Nós vamos abandoná-lo, nós vamos deixá-lo, assim como muitos discípulos deixaram aqui, porque na verdade não eram discípulos de Jesus, eram simpatizantes de Jesus. Decidiram seguir a Jesus por suas razões egoístas. Aquele que quer seguir a Jesus deve sempre ter em mente que no caminho de Jesus sempre há uma cruz. Guarde isso no seu coração. No caminho de Jesus sempre há uma cruz. Será que a sua atitude, será que a minha atitude é de abandono a Jesus? Será que a nossa atitude em nos aproximarmos de Jesus nas altas madrugadas é apenas para que Ele nos dê? E nós não queremos oferecer absolutamente nada da nossa vida a Ele? A segunda atitude para com Jesus é uma atitude de deterioração. O que é isso? É algo que foi alterado para pior, é algo que foi danificado, é uma atitude de decomposição, é uma atitude de estrago, é uma condição do que, ou daquele que está decadente, uma degeneração, algo horrível. E no texto que nós estamos refletindo nessa noite, o que mais vemos é uma atitude de deterioração, inclusive pela vida de Judas Iscariotes. Jesus, meus amados e queridos, deve ter visto em Judas um homem que podia usar para o ministério, para os seus propósitos. Mas Judas decidiu se abraçar e se apegar os seus próprios objetivos, à sua própria vontade. Alguém que poderia ter sido um santo, se converteu em uma vergonha, e em um nome de vergonha. Porque Jesus, no texto que nós lemos, você pode perceber aí, que Jesus vai tratar com Judas, se referindo a ele como o diabo, no verso 70. Fui eu quem escolhi todos vocês, no entanto, um de vocês é o diabo. Meus amados, a vida sempre envolve um perigo terrível. Inclusive no tempo que nós estamos vivendo um período terrível na história da humanidade. Mas qual tem sido a sua atitude? E eu quero começar pela igreja de Jesus, aquela que levanta a bandeira do Senhor,
aquela que levanta a bandeira como agência do reino de Deus, espalhados pelos bairros de Imperatriz. Qual tem sido a sua atitude diante dos seus, a atitude diante da comunidade? Será que não tem sido uma atitude de vergonha, uma atitude de deterioração? Muitas igrejas se preocupam muito mais com coisas que vão perecer do que com as coisas eternas. Muitas igrejas. E eu estou dizendo isso para que nós possamos abrir a mente para que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nesse momento. Nós não devemos nos apegar a coisas, a objetos. Muitos estão decidindo cuidar de coisas e não cuidar de pessoas. Amar coisas e não amar pessoas. A igreja de Jesus está na terra ainda porque ela precisa aprender a amar pessoas. E elas precisam aprender a começar de dentro de casa, a amar as suas congregações, a amar a agência do reino de Deus, onde são plantadas, a se preocupar com o eterno e não com o que é perecível. Quando ela se preocupa com o que é perecível, isso é uma atitude de abandono, é uma atitude de deterioração, isso é uma atitude de decomposição, e isso não é agradável aos olhos de Deus. Jesus se referiu a Judas como o diabo. Jesus diz que Judas fazia parte dos discípulos. Irmãos, o tempo pode ser cruel. Os anos podem fazer desaparecer os nossos ideais. O nosso entusiasmo, os nossos sonhos e até a nossa lealdade. Os anos, o tempo pode fazer da nossa vida ela diminuir ao invés de crescer. Pode nos deixar com um coração mesquinho, cujo amor por Deus não cresceu, mas apenas o amor por si mesmo. Então, essa palavra é para a igreja. Igreja, cuidado. Cuidado para que você não ame mais a si mesmo. E não esteja vivendo uma atitude para com Cristo de deterioração, de degeneração, de decadência. Cuidado para que a sua beleza não se perca, porque você deixou de amar a Deus e amar as pessoas, e está amando a si mesmo, amando os utensílios do templo, amando as paredes, o telhado, amando as coisas que vão ser destruídas. O Senhor quer nos dizer uma coisa interessante nesse tempo, é que nós não precisamos de templo para celebrar o nome dEle. É que nós não precisamos de templo para amar e cuidar de pessoas. Não que eu seja contra que nós possamos nos reunir nos templos. Não, porque abraçar, estar juntos, isso é bíblico, é comunhão, é unidade. Mas nós não precisamos, não podemos estar presos a isso. A terceira atitude é uma atitude de decisão. Esta versão que João nos dá aqui da grande confissão de Pedro, e que nos outros evangelhos nós percebemos ali em Cesareia de Filipe, uma situação que evocou a lealdade do coração de Pedro. Pedro se levanta agora diante da frase de Jesus, quando Jesus olha para eles e diz: vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem me deixar? E Pedro se levanta. Pedro, entendendo a mensagem de Jesus, ele diz: Jesus, para onde iremos? Quem é que nós vamos seguir? No verso 68, o Senhor
Somente o Senhor é que tem as palavras que dão vida. Nós precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. E aí você pode dizer assim: ah, mas eu há 20 anos converti, entreguei a minha vida ao Senhor. Mas talvez durante todo esse tempo você tenha tomado uma decisão de abandono e de deterioração para com Jesus. O cristianismo, meu querido, não é uma filosofia que aceitamos, não é uma teoria que nós aderimos, não é uma elaboração do nosso pensamento, não é algo do nosso intelectual. O cristianismo é uma resposta a Jesus Cristo, é a resposta do coração a Jesus. E essa resposta não é de abandono, essa resposta não é de deterioração, mas é uma resposta pautada em uma lealdade e em um amor, a qual o homem entrega-se o seu coração. E não há nada que o faça agir de uma outra forma, de um outro modo. Eu quero finalizar dizendo que nós devemos viver os interesses de Deus. Nós precisamos nos chegar a Jesus por causa dos interesses dele e não por causa dos nossos. Não foi isso que ele disse na sua palavra? Busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. Nós devemos compreender que seguir a Jesus, nós precisamos passar pela cruz. E muitos de nós, quando nos deparamos diante da cruz, nós voltamos, porque nós queremos conforto, porque nós queremos que Ele faça a nossa vontade, mas nós não queremos fazer a vontade dEle, e nos prendemos em um tradicionalismo desenfreado, e que engessa, e que mata, e que faz com que muitos abandonem a Jesus Cristo. Não podemos achar ou seguir a Jesus a fim de suas bênçãos terrenas. Ele mostrou à multidão que o foco do seu ensino, milagres e multiplicar os pães e peixes, tinha uma mensagem central e direta, era o de alimentar a alma. É por isso que ele se apresenta como o pão da vida. É por isso que ele diz que nós, assim como ele disse para aqueles que estavam ali e que muitos abandonaram a ele, nós precisamos nos alimentar de Jesus e não do que ele tem para nos dar. Falando de bênçãos terrenas e milagres. Não, nós temos que nos alimentar dele para a vida eterna. Atitudes para com Cristo. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude para com Jesus? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. E nós iremos finalizar a nossa transmissão dessa noite. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Curve o teu coração diante de Deus. Pai querido, muito obrigado por este momento, ó Deus, a qual nós estamos aqui reunidos e anunciando o Evangelho de Jesus. Senhor, sonda o nosso coração, a começar pelo meu, identificando, ó Deus, as atitudes que são desagradáveis ao teu coração, e me fazendo, ó Deus, ter uma atitude de decisão, uma atitude de entrega diária, constante ao Senhor. Esse mesmo pedido, ó Deus, eu peço pela vida de cada um dos teus servos que está conosco, aqueles que fizeram os seus pedidos de oração, e hoje, ó Deus, nós não podemos citar aqui, por causa dos nossos problemas eletrônicos, mas eu apresento os mesmos sem saber diante do Senhor,
pelas famílias, pelos casamentos, pelos enfermos, pelas famílias que estão enlutadas, estão sofrendo por causa da perda, Senhor. Tende misericórdia de cada um deles. Dê a paz àqueles que estão aflitos. Converte os corações daqueles que estão sendo escravizados pelo diabo. Converte os corações, ó Deus, daqueles que estão levantando a bandeira de Jesus, mas que estão tomando uma atitude de abandono. Senhor, tem misericórdia das igrejas que têm maltratado, ó Deus, os seus líderes e os seus que estão espalhados aí, os seus ministros, os seus missionários, os seus obreiros. Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa atitude diabólica, Senhor, e nos faça, ó Deus, viver uma atitude de decisão, e não de deterioração, e não de escravidão, e não de jugo, porque a Tua palavra diz que nós já fomos libertos do jugo do pecado. Nós queremos viver, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa. A Tua igreja precisa viver de acordo com a vontade do noivo, do dono da igreja, e não de acordo com a vontade dos líderes, dos diáconos, das equipes, mas do Senhor. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono dela, o Senhor é quem manda nela. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode compartilhar essa live com outras pessoas, porque eu acredito que ela vai ficar salva no canal da igreja, da Congregação Batista Parque Amazonas. Então compartilha isso com outros, abençoe a vida de outros. Talvez essa mesma palavra que você ouviu e que tocou no seu coração pode tocar na vida de outros mais. Então abençoe e convide o maior número de pessoas para que possa se inscrever no nosso canal e nos abençoar, e que nós possamos a cada dia estar compartilhando o Evangelho. A nossa intenção é compartilhar o Evangelho de Jesus através das plataformas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e até sábado nós vamos estar reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus.